Olá, bem-vindo ao canal Miner Info. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para mostrar minha situação atual minerando Chia e quero responder algumas perguntas que me fizeram nos comentários. Tá? Para começar, eu vou mostrar aqui a quantidade de lotes que eu tenho. No momento eu estou com 12 lotes. O tamanho do lote de cada um, eu estou usando apenas o K32, que tem aproximadamente 109 GB de tamanho. Com esses 12 lotes, eu ainda não consegui nenhuma recompensa e a estimativa caiu de 7 anos para 2 anos. Eu esperava que a estimativa caísse mais, né? Mas eu estou observando que provavelmente é por conta da dificuldade que também está aumentando. Mais gente está entrando na rede, com isso está aumentando a dificuldade e essa estimativa de ganho começou a não descer, né? Quanto mais lotes eu fazia, a dificuldade também aumentando e ficou meio parada ali em 2 anos. A velocidade que eu crio lotes não é tão rápido quanto a velocidade que a dificuldade também aumenta. Então meio que deu uma paralisada ali em 2 anos, até que eu consiga criar mais lotes. Mas muito provavelmente eu terei que entrar em alguma pool, porque a quantidade de lotes que eu vou criar vai chegar ao fim, né? Fiz alguns cálculos ali e a capacidade que eu tenho de armazenamento aqui talvez dê para uns 30 lotes, mais ou menos. Mas ainda falta vários dias de loteando, né? Criando lotes. Mas enfim. Aí, deixa eu mostrar para vocês. Uma pergunta que me fizeram foi qual a capacidade mínima para criar um lote. Então, vou mostrar aqui criando um lote para vocês na prática. Ó, pessoal, você tem que escolher o tamanho do lote. Cada lote ele tem um nome. É K e um número, né? Então K25, 32, 33. Nessa lista aqui vai até o 35. Percebam que aqui é o tamanho do lote final. Quando o lote for criado, ele vai ter esse tamanho. Mas durante a sua criação, ele vai ter que ocupar um espaço temporário com esse tamanho aqui. É mais que o dobro, tá? Só que a unidade aqui de capacidade é diferente. É bom você trabalhar com a capacidade de gigabyte, tá? Então você transformando esse valor aqui em gigabyte, esses 239 aqui, eles correspondem aproximadamente, arredondando para cima, a 257 gigabytes, tá? Então perceba que para criar o arquivo temporário K32, você teria que ter mais de 257 GB. É comum você encontrar capacidades de HDs, por exemplo, de 250, 320, 500. Então o HD que você precisaria usar para criar, no mínimo, para criar esse K32, seria um HD de 320, tá? Então HD de 250, 200 GB, 160 não vai dar certo para criar esse lote, tá bom? No final dá para armazenar, mas para criação não vai dar, tá bem? Aí você pode, por exemplo, se você tiver um HD de 160 GB, você pode armazenar um lote, apenas um lote do K32. Mas você vai ter que criar ele em uma outra unidade, né? Um SSD, um outro HD, uma outra unidade que seja maior, né? Do que 260 GB, tá bem? Mesma coisa vale para os outros. Se você vai criar o K33, tem que ter aí mais de quase 600 GB mais ou menos. Então um HD de 500 GB não dá para criar esse K33, tá bem? Você teria que ter um de 750, um de 1 TB.
tá? Mesmo esse aqui mesmo, ele vai ocupar mais de 1 tera como temporário. Então você precisaria de de um HD de 1 tera e meio ou de 2 teras, que é mais fácil encontrar, né? 1 tera e meio, 2 teras. E aqui provavelmente só um de 3 teras que você poderia colocar aqui para criar esse K35, tá? Os valores que eu passei agora podem não estar exato, mas só para ter uma noção. Aí eu estou usando bastante esse K32, tá bem? Então eu uso um HD maior do que o de 320 para criar e estou colocando o arquivo final em todos os HDs que eu tenho. Tá? Eu estou usando aqui na minha máquina, são 6 HDs, capacidades diferentes. Eu adquiri recentemente alguns HDs, eu estou com 2 de 1 tera, tenho 3 aí de 500 GB e tenho mais um com 160 GB, onde está o sistema operacional. Eu estou usando apenas HDs, pessoal, tá? Pronto, aí falando sobre a capacidade, eu acho que é isso, eu já respondi, tá? Fica atento aqui ao tamanho do arquivo temporário. Se necessário, você faz a conversão dessa unidade aqui para gigabyte. Você vai lá no Google e coloca GB para GB. Aí você preenche os valores e vai saber exatamente quanto em gigabyte esses valores aqui correspondem, tá? Pronto, você escolhe o lote e essa segunda etapa aqui é mais para quem quer fazer lotes em paralelo, colocar mais de um lote em fila para fazer um trabalho contínuo, né, sem parar, já que demora muito. Se você não tiver assim de frente ao computador, você faz uma fila, coloca, sei lá, 2, 3 lotes, dependendo da capacidade, né, tem que ficar atento a isso, e bota em fila. Faz algumas modificações aqui. Você pode limitar a memória RAM, o número de núcleos que vai ser usado, enfim. Mas se você for criar um lote apenas, acho que precisa marcar nada não, até porque esse computador mesmo é apenas para Chia que eu estou usando, então eu não vou limitar a memória nem nada, ele vai usar o que tiver. Pronto, o arquivo temporário é interessante que você use uma unidade, né, de armazenamento bem rápida. No caso, um SSD rápido, um NVMe. Quanto mais rápido, melhor. Porque, só para você ter uma ideia, eu estou usando apenas HDs, tanto para criação quanto para armazenamento. Não estou usando meus SSD, tá? Estou usando. Por que eu não estou usando? Porque nesse momento eu não vi a lucratividade. Eu estou vendo que a moeda está bem cara. Uma Chia está valendo aí mais de 5 mil, tá? Então é um investimento que pode ser bem lucrativo. Só que eu queria usar o equipamento que eu tenho para conseguir pelo menos uma Chia. Depois que eu conseguisse alguma recompensa, eu investiria esse dinheiro em mais equipamento melhor, mais rápido, com maior capacidade, enfim. Mas eu preciso do dinheiro, tá? Nesse momento eu não estou com condições de investir meu dinheiro, minha reserva, né, em Chia, tá? Não sei qual vai ser assim, em quanto tempo vou ter o retorno e se vou ter o retorno, então, e as condições financeiras atualmente não tá muito bom não, né? Então não dá para cair de cabeça minerando Chia. No meu caso, né? Não sei qual é o seu caso, mas no meu caso eu não posso pegar meu dinheiro e investir agora. Por isso eu estou querendo receber antes alguma recompensa para poder reinvestir o dinheiro. Mas enfim, aí eu estou usando apenas HDs. Está demorando bastante, demora 24 horas, 25 horas para conseguir um lote K32, certo? Mas eu estou acumulando os lotes. Em algum momento, daqui acho que mais uma semana, eu encho toda a minha capacidade aqui
de HD. Então eu não vou mais criar lotes, né? Vou ficar apenas minerando, né? Cultivando esses lotes, tá? Mas se você tiver um SSD e queira criar rapidamente os lotes, né, em menos tempo, 4 horas, 6 horas, 9 horas, tem que usar um dispositivo mais rápido. Mas enfim, você vai criar esse arquivo temporário e você escolhe onde você quer colocar, tá? Minha situação é essa aqui, ó. Eu tô com esses 6 HDs, tá? Esse aqui tá com Windows, eu no momento não vou colocar nenhum lote. Mas esses outros aqui, ó, já preenchi um. Esse aqui é de 500 GB, 500 e 500. Então já coloquei 4 lotes no de 500. E agora eu tenho 2 de 1 tera. Quando você formata os HDs, eles ficam com capacidades menores, tá? Se você tem um de 500 GB, ele não tem 500 GB mesmo, tá? Ele tem uns 460, 470, por aí. Então não vai fazendo as contas com a capacidade que o fabricante informa, né? Faça as suas contas com a capacidade que você vê lá no dispositivo formatado, livre, tá? Porque aí dá para você ter uma ideia exata de se vai caber 4 lotes ou não. Enfim, eu já percebi que o K32 no de 500 GB cabe em 4, no de 1 tera cabe em 8, tá? Se você vai colocar no de 320 GB, só cabe 2. E se tiver um de 250, também só cabe 2. Agora foi como eu falei, né? Um de 250 não dá nem para criar um, porque ele ocupa um espaço temporário maior. Mas já expliquei, não vou falar de novo, né? Senão vai deixar o vídeo maior. Mas enfim, aí eu tô fazendo assim, pessoal. Como eu tenho algumas unidades livres ainda, nesse momento eu tenho 2, né? Eu já enchi essas 2. Eu tô usando uma livre para temporário e a outra para final. Eu crio em um HD e quando finaliza, o arquivo vai para um outro HD, tá? Então eu sempre fico deixando um HD livre para criação. Aí depois que eu encher, por exemplo, esse HD aqui, vou ficar apenas com um. Aí ele vai ficar criando e vou colocando o arquivo final aí nele, tá? É assim que eu estou fazendo. Pronto, aí você seleciona um temporário e também seleciona o arquivo final. Aí eu escolho outro. Pronto, e aí você aperta criar lote e ele começa a lotear. Depois, deixa eu mostrar aqui, quando você finaliza, ele começa a criar. Depois que ele chega em 100%, ele começa a cultivar. E aí ele está minerando, né? Pronto, pessoal, é isso. Ah, só mais uma dúvida. Me perguntaram também sobre o uso de SSD, né? Quantos SSD, qual a capacidade de um SSD que você tem que ter para poder criar arquivos suficientes para encher 2 HDs de 1 tera. Acho que foi essa pergunta que me fizeram. Bom, eu meio que já respondi sobre o uso de SSD, né? Você pode usar se quiser. A questão de usar HD ou SSD na criação, NVMe, enfim, quanto mais rápido o dispositivo, melhor. Você vai conseguir seus lotes bem mais rápido, tá? Metade do tempo, talvez, sei lá, 1/3 do tempo, enfim, mas você vai conseguir de forma mais rápida. Só que o HD também cria. Eu estou criando aqui os lotes, demora um dia para fazer isso, mas ele também cria, tá? Só que demora. Então é a questão de usar SSD pelo tempo, tá bem? E se você tiver um SSD, vamos supor que você vai criar arquivos feito eu aqui, só de tamanho
só o arquivo K32, o lote K32. Então você precisa ter, como eu já falei, um dispositivo que tenha mais de 260 GB para criar um lote K32. Então se você vai encher um HD, 2 HD de 1 TB, por exemplo, feito o inscrito colocou nos comentários, você precisa ter um SSD de 320 GB, mais ou menos, para cima, né? 320, 500 GB, 480, né? Que popularmente você encontra aí nas lojas. Com essa capacidade, você tendo uma capacidade suficiente para criar um arquivo desse K32, você coloca como no temporário, né? A pasta temporária no SSD e coloca a pasta final num HD de 1 TB. Com isso você vai conseguir criar 16 lotes, né? Você vai colocar 8 lotes em um HD de 1 TB e mais 8 lotes em outro. Aí você vai ter 16 lotes, tá? Aí com isso, depois o uso do SSD você não vai precisar mais, porque depois que você criou os lotes e armazenou, pronto, vai ficar só ali, ó, cultivando os arquivos. Aí você não vai mais lotear, a não ser que você depois compre mais HDs ou com capacidade maior para substituir o que já tem, ou comprar mais até encher a máquina, né? Usar todos os espaços, as entradas SATA, ou até mesmo usar outras máquinas, que você pode fazer o seu login na sua conta aqui e você ter várias máquinas usando a mesma conta, tá? A ideia é essa, mas eu espero ter respondido as 2 perguntas, né? E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força e aumentar a comunidade, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!